mais certo do que nós pensamos e imaginamos, Jesus já está vindo para buscar o seu povo. Jovem Diego, a palavra de Deus nesta noite aos nossos corações, lembrando você que você tem oportunidade para continuar adorando a Jesus. Pode Senhor, meus irmãos. Capítulo 25 do Gênesis. Aliás, vamos ler o capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Vamos ler apenas o versículo 63 e 64. Quando você encontra, quero externar minha gratidão de retornar aqui neste culto de jovem. Deus abençoe a vida do nosso irmão Wagner. Trago um abraço do meu pastor Macário, pastor presbítero Paulino, aos irmãos. Capítulo 24 do Gênesis, versículos 63 e 64. Minha esposa que está ali, Deus abençoe, sempre me acompanhando. Gênesis 24, 63 e 64 diz assim: Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam. 64. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, então desceu do camelo. Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, então desceu do camelo. A cultura oriental, mais precisamente a cultura judaica, eles tratam as fases da vida. Você que está de pé pode sentar. Eles tratam as fases da vida e os ciclos da vida como uma bênção direta de Deus. Eu quero muito a sua atenção, porque o tempo que eu tenho ali para discorrer toda a mensagem é muito pouco. Então o tempo que me é proposto aqui, a gente vai caminhar dentro do texto até onde o tempo ali me permitir. Para isso eu quero muito a sua atenção aqui, por favor. Estou sem meus óculos, então está difícil enxergar, meu olho está doendo bastante aqui. Mas olhe para mim aqui e preste muita atenção. Na cultura judaica, esses ciclos de vida, essas fases da vida, elas passam por um rito de passagem. Porque eles entendem que cada ciclo deve ser vivido dentro do propósito de Deus. Então, para que um ciclo de vida seja vivido dentro do propósito divino, eles fazem um rito de passagem, uma cerimônia, até mesmo superstições, envolvem o cenário de uma apresentação de um ciclo de vida. Então, para se dar início a um ciclo de vida, o judeu prepara o ritual, prepara uma cerimônia, uma superstição. No cenário que se envolve aquilo que vai dar início àquela nova fase da vida, aquilo que vai dar início àquele novo processo, àquele novo ciclo de vida. Por exemplo, antes de se dar início ao ciclo da vida, uma judia compreende que o ato da sua concepção é de forma direta uma vontade imperativa de Deus. Então uma judia entende que o ato da sua concepção, ou dela estar tendo a possibilidade de gerar, isso é um sinal de uma bênção de Deus que se repousa sobre a vida dela. Isso é bíblico. A própria Bíblia mostra que uma mulher, quando ela tem a possibilidade de gerar filhos, é sinal de que há uma vontade direta de Deus no ventre daquela mulher. O capítulo 30 do Gênesis, a Bíblia diz que Raquel, desesperada porque ela não dava luz, porque na contramão a sua irmã Leia já havia dado a luz a 4 filhos, como ela viu que a sua irmã já teve 4 filhos, ela não teve nenhum. Está escrito no capítulo 30 do Gênesis que ela chamou Jacó, o seu esposo, e disse para ele: me dá filho, senão eu morro. Jacó olhou para Raquel e disse: porventura sou eu Deus que impediu o fruto do teu ventre? Porque o próprio Jacó entendia que ela estava estéril por uma vontade direta de Deus. Capítulo 1 de Samuel vai contar a sua própria história do seu início de vida, e ele vai dizer que na região montanhosa de Efraim
Efraim, havia lá um homem que era filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufo e Efrateu. Este homem tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Samuel diz que Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Aí Samuel diz que de ano em ano subia o Cana, suas duas mulheres, para o templo, o tabernáculo que estava em Siló, para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Nesse processo de sacrifício, Eucana dava porções do sacrifício a Penina, porém a Ana, ele dava uma porção excelente, porque ele a amava, ainda que o Senhor a houvesse cerrado a madre, ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então você percebe pelo próprio Samuel, que a sua mãe Ana era estéril por uma vontade direta de Deus. Capítulo 6 de 2 Samuel, o Samuel diz que a arca está sendo introduzida em Jerusalém. Davi é o rei, é o monarca da época. Enquanto a arca está sendo introduzida, Davi está pulando, bailando com todas as suas forças. Na contramão, a Bíblia diz que Mical está observando Davi pela janela, e ela vai julgar a atitude de Davi, o seu ato de pular diante da arca, o seu ato de se despir diante da arca. Ela vai julgar de forma pejorativa a atitude de Davi, e ela vai amaldiçoar Davi no seu coração. A Bíblia diz que pelo ato de Mical, Deus vai trazer sobre ela um castigo, e Deus vai deixar ela ser estéril, e ela não teve filho até o tempo de sua morte. Então você percebe na Bíblia que o ato da concepção é uma vontade direta de Deus, uma vontade imperativa de Deus. Então uma mulher judia, ela só concebe se assim Deus permitiu o ato da sua concepção. Isso se destacava no arraial das imundas, por exemplo. Havia duas classes de mulheres no arraial das imundas: as mulheres que tinham as suas regras normais e as mulheres que tinham um sangramento uterino contínuo, fluxo de sangue. As mulheres que tinham um fluxo de sangue, o sangramento uterino contínuo, ela entendia que ela não podia gerar. Então todos os dias, diariamente, ela acordava pela manhã, colocava a mão no seu ventre e ela amaldiçoava o seu ventre, porque o fluxo de sangue a impedia de gerar. Então ela permanecia no arraial das imundas, ela não poderia voltar ao convívio social. Na contramão, a segunda classe de mulheres que estavam nas suas regras normais, ficavam 7 dias de purificação, e ao 7º dia ela voltava ao seio de sua família. E ao contrário da mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher que estava nas suas regras normais diariamente, todos os dias, colocava a mão no seu ventre e ela abençoava o seu ventre, porque o fato dela poder gerar era um sinal de que a bênção de Deus repousava sobre ela, e ela acreditava de que o dedo de Deus estava apontado para a criança que nasceria do ventre dela. Isso explica Jeremias capítulo 1, quando Deus se dirige ao profeta, chamando-o para o ministério profético. Deus diz a Jeremias: antes que tu te formasses no ventre, eu te escolhi, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Era Deus dizendo: Jeremias, antes que seus ossos se formassem no ventre da tua mãe, eu já te separei para o ministério. Então Deus estava dizendo: Jeremias, o que você vai exercer não é porque você é bom para isso, é porque o meu dedo está apontado para você. Estamos aqui hoje por causa de uma escolha seletiva de Deus. Eu creio que o dedo de Deus ainda está apontado para nós. É por isso que estamos aqui esta noite. É por isso que a gente faz o que a gente faz. É por isso que a gente executa o que a gente executa, porque o dedo de Deus está apontado para nós. Eu quero dizer, você não irá se perder, os teus filhos não irão se perder, a tua casa não vai se perder, porque o dedo de Deus ainda está apontado para a tua vida, para os teus filhos e para a tua família. Isso era um sinal de que a bênção de Deus repousava sobre aquela mulher. Quando ela descobria a sua gravidez, ela passava por um outro processo, e eu vou pular essa parte. Quando a criança dava o tempo dela dar à luz, e era o momento da criança nascer, pela cultura judaica, no mínimo 2 parteiras auxiliam o parto, e o pai assiste de forma direta a concepção da criança. Por que o pai assiste de forma direta? Porque o pai exerce um papel tão fundamental quanto o da mãe no ato da concepção. Então, quando a criança sai do ventre da mãe, o pai, que tem autoridade pela lei, ele pega a criança no braço, porque a autoridade está sobre ele de dar o nome oficial à criança. Mediante ao nome,
o pai libera uma palavra profética. Essa palavra profética vai determinar o futuro daquela criança. Por exemplo, se uma criança judia nasce defeituosa, a mãe judia, quando vai amamentar aquela criança, ela só amamenta a criança no lado do seu seio esquerdo, porque para um judeu até o dia de hoje, o lado esquerdo é o lado da maldição e o lado direito é o lado da bênção. Perceba, por exemplo, o Salmo 91, versículo 7, o salmista diz: 1000 vai cair ao teu, 1000 vai cair ao teu e 10.000 à tua. Por que ele não disse 1000 vai cair à tua esquerda, 10.000 à tua direita? Até hoje, se você tiver a oportunidade de conversar com um judeu, dependendo do assunto, ele não pronuncia a palavra esquerda com seus lábios, porque o lado esquerdo é o lado da maldição. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus retrata o juízo final, ele assentado no seu trono, e ele vai direcionar os bodes para o seu lado esquerdo, as ovelhas para o seu lado direito. Jesus, o próprio Jesus, vai se direcionar aos bodes, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos, desde a fundação do mundo. Mas ele vai se direcionar às ovelhas do seu lado direito, e ele vai dizer para as ovelhas: sede bem-vindos, benditos do meu Pai, para o aposento que eu vos tenho preparado, porque o lado direito é retratado como o lado da bênção. Então a judia, em todo o processo de amamentação, ela vai criar aquela criança defeituosa apenas pelo lado do seu seio esquerdo, porque aquela criança, ela herdou o pecado, talvez dos avós ou da geração passada, que houvesse pecado, aquela criança herdou a maldição. Em uma determinada idade, aquela criança deve ser abandonada pela família, ela vai ser colocada do lado de fora dos muros de Jerusalém, porque ela não pode viver debaixo do mesmo teto de uma casa onde não há ninguém defeituoso. Então preste atenção, a mãe judia pega a criança somente nesse processo, e ela põe ela do lado do seio esquerdo. Em todo esse processo ela vai amamentar a criança assim, porque Deus colocou um chip de santidade e de sensibilidade na judia, diferente da brasileira. Não é porque ela não ama aquela criança que nasceu defeituosa, é porque em um determinado período ela vai ter que abandonar aquela criança, e até o período daquela criança estiver de maior idade, se porventura conseguir achar cura para a sua enfermidade. Então a mãe judia, ela não tem autorização pela lei de dar o nome oficial à criança, ela não tem a autorização. Perceba, preste bem atenção, você vai ler, por exemplo, o capítulo de número 35 do livro do Gênesis. Raquel vai dar à luz ao seu segundo filho. No ato da concepção, ela está sentindo tanta dor que a Bíblia diz que ela vai morrer na hora do parto. Está escrito na sua Bíblia que a alma de Raquel vai sair dela, mas antes que ela morre, a criança vai sair, a criança vai nascer. Quando a criança nasce, o texto diz que ela toma a frente do pai, porque o pai estava presente na hora do parto. Ela toma a frente do pai, ela põe a criança no seu colo, e ela diz: o nome dele vai ser Benoni. Benoni significa filho da dor, Benoni significa filho do sofrimento, filho da lamentação. Por que ela deu um nome desse para a criança? Porque ela iria morrer, a dor que ela estava sentindo era muito forte. Você pode perceber na Bíblia que todo nome que é dado, você nunca vai saber qual é o sobrenome de Abraão, o sobrenome de Isaac, o sobrenome de Jacó, o sobrenome de Davi, porque apenas o primeiro nome já dava características da personalidade daquela pessoa, do caráter daquela pessoa, porque o nome era dado conforme a circunstância. Então a circunstância do período do parto de Raquel, ela estava sentindo tanta dor, que ela disse: o seu nome vai ser Benoni. Era como que se Raquel estivesse amaldiçoando o futuro do próprio filho. Era como se ela estivesse dizendo: daqui para frente, tudo que você vai conquistar debaixo de lágrima. Daqui para frente, tudo que vier até você vai vir debaixo de lamentação, de sofrimento, porque foi isso que você me proporcionou no ato da concepção. Só que a Bíblia diz que o pai Jacó estava presente naquele momento, e aonde o pai está, o futuro de filho não é amaldiçoado. A Bíblia diz que Jacó pegou ele dos braços de Raquel e disse: o seu nome não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim. E Benjamim significa filho da mão direita, Benjamim significa filho da destra, Benjamim significa
significa filho da honra, Benjamim significa filho do triunfo. Eu quero, se você acredita de verdade na palavra, na Bíblia, eu quero que você acredite nisso que eu vou profetizar na tua vida agora, porque quem te chamou foi Deus. E talvez tenha alguém olhando para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, e pensa que isso não vai muito longe, porque talvez a gente não acredite, irmão, mas tem gente que lança palavra de maldição contra a nossa vida, tem gente que não gosta da gente, tem gente que não quer ver o nosso bem, e lança palavra de maldição contra a nossa vida, contra a nossa casa e família. Mas eu vim aqui lhe dizer que o teu pai está quebrando toda a palavra de maldição contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família. Deus te pegou pela mão para te fazer triunfar, Deus te pegou pela mão para te fazer chegar aonde Ele determinou que você vai chegar. Toda palavra de maldição está caindo por terra esta noite, e Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu já determinei o teu futuro, eu já liberei uma palavra que vai te direcionar onde você vai chegar. Por isso que palavra de maldição nenhuma vai prosperar contra a tua vida, vai prosperar contra a tua casa. Eu quero que você levante a tua mão direita para cima, porque eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar isso aqui esta noite. Eu sinto que Deus está pegando alguém pela mão, eu sinto que Deus está quebrando maldição sobre a casa de alguém, e Deus está dizendo: se eu prometi que eu vou salvar a tua casa, eu vou salvar. Se eu permitir que você vai chegar, você vai, porque uma palavra de Deus está sobre a tua cabeça, e ela não caiu por terra. O Pai que determina o futuro. Vou te provar na Bíblia, capítulo 1 do Evangelho de Lucas. A Bíblia diz que Zacarias está avançado em idade, a sua esposa Isabel também não pode gerar. Ele vai entrar no templo para oferecer o incenso diante do altar. Enquanto ele oferece o incenso, a Bíblia diz que à direita do altar, à direita, do lado direito do altar, vai parar um anjo mensageiro, Gabriel. E o Gabriel vai trazer uma notícia, ele vai dizer: Zacarias, não temas, porque a tua esposa Isabel vai dar à luz. Aí a Bíblia diz que o Zacarias duvida do Gabriel. Aí o fato dele ter duvidado, Gabriel diz: já que tu duvidou, você vai ficar mudo a partir de hoje. Aí Zacarias ficou mudo de imediato. Quando deu o tempo de Isabel dar à luz ao filho prometido pelo próprio Deus através do Gabriel, a Bíblia diz que os rabinos, os oficiais de Israel, batem na porta de Zacarias para oficializar o nome da criança. Mas quando eles vão oficializar, eles perguntam: Zacarias está mudo? Então eles vão perguntar para Isabel. Por quê? Porque Zacarias estava mudo, ele não podia falar. Quando eles perguntam para Isabel, Isabel diz para eles: o nome dele vai ser João. Aí eles pegaram o livro da árvore genealógica de Isabel, de Zacarias, e disseram: Isabel, você pode estar ficando doida, porque tanto na sua árvore genealógica quanto a de Zacarias, ninguém chama João. Faz o seguinte, coloca o nome do pai, Zacarias. Isabel disse: não, o nome dele vai ser João. Como os rabinos entendem que ela não tem autoridade para oficializar o nome, eles perguntaram para ele. Só que como ele estava mudo, a Bíblia diz, eles pegaram um pedaço de tábua, um cuneiforme, deram na mão de Zacarias e disseram: escreve aí o nome do filho. Aí Zacarias vai escrever na tábua: o nome dele vai ser João. A Bíblia diz que quando ele mostrou para os oficiais, a língua dele se desprendeu, e ele começou a profetizar o futuro de João na nação de Israel, porque ele tinha essa autoridade. Depois do nome, a palavra profética que determina o futuro vai sair da boca do pai. João foi aquilo que o pai profetizou que ele seria. João executou o que o pai profetizou que ele executaria na nação de Israel. Por isso que eu estou dizendo: nenhuma palavra de maldição vai prosperar, porque o pai já determinou quem você vai ser, aonde você vai chegar, o que tua família vai ser diante dele. E não tem capeta no inferno, não tem demônio no inferno que faz uma profecia de Deus cair por terra. Não tem obra de feitiçaria, não tem obra de macumbaria que faz uma palavra da boca de Deus cair por terra. Vai acontecer e pronto, e acabou. Eita, eu estou sentindo um Deus aqui. Existe uma palavra profética de Deus sobre a tua cabeça que você não pode esquecer dela, porque mais cedo ou mais tarde ela vai cumprir. Aí, ao 8º dia de nascido, essa criança vai passar pelo Berit Milá, que é a circuncisão. Ela vai ser circuncisada. Isso Deus havia ordenado a Abraão. Eu vou falar da circuncisão daqui a pouco, acho que o tempo não vai me permitir,
Mas a circuncisão, ela é um pacto na carne da aliança entre Abraão e Deus. No capítulo de número 17, no livro do Gênesis, Abraão fez a sua circuncisão com 99 anos de idade, e o seu filho Ismael com 13 anos. Quando Isaac nasceu, por exemplo, Deus já havia instituído o tempo certo da circuncisão ser feita, que era o 8º dia. Então quando Isaac nasceu, por exemplo, Isaac foi circuncidado ao 8º dia. Então a circuncisão é um pacto na carne da aliança com Deus, preste atenção. Então a criança, no processo da circuncisão, aonde o prepúcio da sua parte íntima é arrancado e costurado direto, isso é o sinal do pacto na carne, de uma aliança feita com Deus. Nesse mesmo processo da circuncisão, é que já no Novo Testamento era dado o nome oficial a essa criança. Acreditava-se, por exemplo, uma superstição que era feita no processo da concepção, desse desenvolvimento da criança, aonde faixas e panos eram enrolados em todo o membro do corpo daquela criança, porque a judia acreditava que isso ajudava aos membros do corpo da criança nascerem eretos e firmes. É por isso que você vai ler Lucas capítulo 2, quando os anjos se manifestam aos pastores de Belém e vão anunciar onde Cristo nasceu. Eles disseram: vocês vão encontrar ele sobre uma manjedoura enrolado em panos e faixas, porque a própria Maria seguia essa superstição, esse ritual de enrolar a criança em faixa, acreditando que isso ajudaria os membros do corpo a crescerem eretos e firmes. No processo da circuncisão, que era dado o nome oficial à criança, uma segunda coisa também acontecia, era resgatada pelo próprio pai. Por que uma criança judia precisa ser resgatada? É o chamado Bedionabem, que é o resgate do primogênito, porque na 10ª praga do Egito, Deus deu uma ordem a Moisés para que ele matasse um cordeiro e aspergisse o sangue do cordeiro sobre os umbrais e as vegas da porta, porque o espírito de morte passaria e mataria todo o primogênito da terra do Egito, tanto dos animais, quanto de Faraó, quanto dos egípcios e também dos israelitas, aonde o sangue do cordeiro não estava aspergido nos umbrais e nas vegas da porta. Quando a praga cessou e Deus matou todos os primogênitos, Deus deu uma ordem a Moisés para que todo o primogênito fosse consagrado a Deus. Mas um judeu, o pai da criança, teria a possibilidade de resgatar o próprio filho. Como? Até o dia de hoje, o Bedionabem, ele é realizado em Israel. Então o pai pega 5 moedas de prata, 5 shequéis, e ele transfere as moedas para a mão do rabino. O rabino, ele tem autorização de pegar aquela criança e levar para o Beit HaMikdash, que é o templo. Ele pega a criança, leva para dentro do templo, porque pela lei aquela criança é do Senhor, ela é consagrada a Deus, ela tem que viver para Deus o resto da sua vida. Mas o pai tem a autoridade, a autorização, pelas 5 moedas de prata, de resgatar a criança. Então ele transfere as 5 moedas para a mão do rabino, e o rabino transfere a criança para a mão do pai novamente. Por que isso? Porque o sangue do cordeiro, aspergido nos umbrais, morto por Moisés, havia substituído a morte desse primogênito. Então ele deveria ser resgatado, porque um cordeiro havia morrido no seu lugar, porque um cordeiro havia morrido no lugar dele. Então, para que ele houvesse salvação, ele deveria ser resgatado por causa de um animal que morreu no seu lugar, prefigurando a morte de Cristo no Calvário, substituindo a nossa morte e condenação. Quando a criança atinge a maioridade, que é com 13 anos, ela vai passar por um terceiro ciclo. Nesse ciclo de, presta atenção, 13 anos de idade, a criança judia já é considerada maior de idade, com 13 anos. Só que no seu período de 6 a 10 anos, ela passou por uma escola chamada Beit Midrash. Beit casa, Midrash estudo. Nessa escola, nessa casa, ela vai estudar toda a Torá de Moisés, porque com 13 anos ela vai se apresentar diante dos rabinos e vão ser direcionadas a ela perguntas acerca da lei de Moisés, e ela não pode errar pergunta nenhuma sequer. Então preste atenção. Com 13 anos ela vai passar pelo Bar Mitzvah, que era uma espécie de batismo, e ela já receberia pela lei toda a sua liberdade de escolha, a sua herança
do pai, ela receberia e ela já teria o direito legal de tomar suas próprias decisões, porque ela já era maior de idade. Nesse processo do bar mitzvah, também uma segunda coisa acontecia: o pai que resgatou a criança ao 8º dia de nascido, ele tinha também a autorização de fazer uma segunda coisa quando ela alcançasse a sua maioridade, com 13 anos. Obviamente, irmãos, pela lei, ela já era maior de idade, mas ainda era uma criança tenra, ainda era uma criança imatura, não podia arcar com as consequências de suas escolhas, de suas responsabilidades. Então a lei de Moisés respaldou o pai para que ele adotasse o filho. Você vai ler isso em Gálatas capítulo 4. Em Gálatas capítulo 4, Paulo fala da adoção de filhos. Adoção de filhos não é adotar um filho estrangeiro, um filho alheio, não. O que Paulo está dizendo sobre a adoção de filho é adotar um filho que já era do pai, já era um filho do próprio pai, porque quando ele alcançava a sua maioridade, ele poderia tomar suas escolhas, mas se o pai o adotasse, o pai deixaria ele ainda debaixo de sua tutela, ele não entregaria para ele a sua herança, ele não teria a sua liberdade de escolha, porque ele estaria ainda debaixo da tutela do seu pai. Era essa fase, até ele alcançar um 4º ciclo da sua vida, que era o processo do seu casamento. O capítulo 24 do Gênesis, que a gente fez menção, trata de um dos ciclos de vida mais importantes na vida de um judeu, que é o período do casamento. O ciclo do casamento é o ciclo mais importante e é o que mais envolve cerimônia, é o que mais envolve um rito de passagem, é o período do casamento. A gente leu aqui que Isaac estava no campo, ele foi para o campo para orar, e eu vou terminar agora porque meu horário já está excedendo. Ele vai para o campo orar. No processo em que ele está orando, meditando, se aproxima Raquel. Quem conhece o capítulo 24 sabe que aqui Isaac vai se casar com Rebeca. Nesse período aqui, 4 personagens ganham destaque: Abraão, o seu servo Eliezer, Isaac e Rebeca. Os 4 aqui são tipologias legais. Abraão é uma tipologia legal de Deus, Isaac é uma tipologia legal do próprio Jesus, Eliezer é uma tipologia legal do Espírito Santo e Rebeca é uma tipologia da igreja. Agora preste atenção, esse casamento ele começa por uma vontade do próprio Abraão. O capítulo 24, versículo 1 diz que Abraão já era velho, avançado em dias, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Essa é a expressão que a Bíblia dá. Enquanto Abraão estava velho, Deus já havia o abençoado em tudo. Preste atenção, porque isso trata de plenitude. O capítulo 12 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus chama Abraão enquanto ele estava em Ur dos Caldeus, e Deus lhe diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus faz para Abraão 7 promessas: far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 promessas. O número 7 é o número da plenitude, é o número daquilo que é completo, daquilo que é pleno. Agora você percebe que a bênção que Deus promete a Abraão é uma bênção completa, uma bênção em plenitude. Só que essa bênção vai se cumprir, Abraão, de forma completa só no capítulo 24. Isso dá a entender que a bênção de Deus é gradual. Deus não promete nada hoje para cumprir amanhã. Existem etapas, existem degraus para se alcançar a plenitude da bênção de Deus. Agora entenda como Abraão alcançou todos os degraus do processo das suas provações. Ele alcançou aquilo de fato, a bênção de Deus completa. Por que tem gente que não vive a plenitude da bênção de Deus? Porque quer pular etapas, quer pular degraus, pensa que Deus promete hoje para cumprir amanhã, e a bênção de Deus é gradual. Quer viver a bênção de Deus completa, irmão? Quer viver de fato a prosperidade completa, a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida? Aprenda a obedecer os degraus, aprenda a obedecer as fases, os processos, e Deus vai te fazer cumprir, viver uma bênção em plenitude. Degraus. A expressão aqui é bacol, para em tudo. Isso aqui é tremendo, irmãos. Eu vou terminar aqui no versículo 1. O Senhor abençoou a Abraão em tudo. A expressão para em tudo é bacol. Bacol tem a numerologia, a gematria de 52. Para nós não.
Mas para os rabinos e para a gente entender certos textos da Bíblia, porque essa versão bíblica que a gente tem, ela vem da versão Vulgata, versão latina, da Septuaginta, que é a versão grega, para vir do hebraico original. Então o que a gente tem na mão está longe do texto original. Para a gente